Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma live aqui idealizada pelo Conselho Regional de Contabilidade, agora em parceria pela Comissão de Normas Técnicas Trabalhistas e Previdenciárias do CRC Ceará. Hoje a nossa live nós teremos uma participação muito importante, uma pessoa que tem feito muita diferença durante esses tempos de pandemia, ajudado muitos profissionais do departamento pessoal, com suas lives, com seus cursos, com seus treinamentos. E teremos hoje a participação do professor Humberto Lucena. Daqui a pouco ele entrará aqui para poder fazer aí as suas considerações. O tema da nossa live hoje vai ser prevenção de passivos trabalhistas, né? E o fim da medida provisória 927. Então, o professor Humberto é oficial do trabalho, né? Oficial de Justiça do Trabalho, e vai aí poder comentar um pouco com a gente. E agradeço desde já a sua participação aqui com a gente hoje na nossa live aqui pelo portal, pelo IG, né, do Conselho Regional de Contabilidade. Também queria aqui já avisar a todos que estão aí entrando que o CRC tem feito muitas lives, né? Tem trazido pessoas muito importantes para tratar de diversos assuntos, não só da área de pessoal, mas da área contábil e fiscal também, a área administrativa. As comissões do Conselho têm feito aí um excelente trabalho também. Então é importante vocês seguirem aí o canal do Conselho Regional para estar aí aproveitando todas essas oportunidades que o CRC aqui do Ceará vem apresentando para vocês. Então o professor já está aqui. Nosso tempo bastante curto. Já enviei aqui o convite. Lembrando que a nossa live também ficará gravada aqui no canal do Conselho, também nas redes sociais. O CRC sempre tem comunicado a respeito das gravações das lives para que você possa acompanhar em um outro momento também. Tá aí o professor. Professor, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Vitor. Como é que você está, meu amigo? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Olha, desde a nossa primeira live aqui pelo Conselho, né? Conheci o professor Humberto, fiz o convite para estar aqui com a gente pelo Conselho, falando um pouco sobre essas prevenções de passivo. Lembra? Foi lá no comecinho justamente da medida provisória 927, e hoje a gente vai falar a respeito da caducidade dela, vamos falar aí, retomar, né, algumas coisas que a gente havia comentado e tinha até dado como alerta, e hoje a gente tem sentido aí um pouco o reflexo das decisões que nós tomamos lá no comecinho. Não tinha medida provisória 936, eu estava olhando aqui, nós tínhamos a 927 para ser aplicada, e aí a gente veio aqui, trouxe os alertas, as preocupações, o professor deu uma aula, e hoje a gente está retornando para poder dar continuidade sobre o assunto. 120 dias após, né? E essa pandemia não acaba, estamos nós aqui ainda com... De lá para cá foram muitas MPs, ninguém aguenta mais, muitas emoções, né? Então, professor, se apresente novamente, fale aí dos seus projetos também, fale da sua semana que você vai realizar aí, a sua semana, seu projeto pessoal, para quem não lhe conhece, e aí a gente já inicia aqui falando um pouco sobre o nosso tema. Bom, boa noite a todos, boa noite a você, Vitor, permita-me chamá-lo de amigo. Desde aquela nossa primeira live desenvolvemos aí uma parceria muito bacana e proveitosa em favor dos contadores, profissionais de departamento pessoal, advogados de empresa também. E gostaria de agradecer o convite aí ao CRC do Ceará. Tive a curiosidade hoje de dar uma olhada nos perfis do Instagram dos CRCs do Brasil todo, né? Coloquei CRC e fui entrando de um por um. O do Ceará, me parece que se não é o mais ativo, é um dos mais ativos, com maior número de seguidores também, que tem maior número de seguidores. Isso demonstra a interação aí desse conselho e um trabalho muito relevante que vem prestando em prol da categoria. Os conselhos de classe têm um papel fundamental na condição de entes de fiscalização, de órgãos fiscalizadores,
mas também de qualificação e de assistência, não é? Aí a todos os contadores. E você sabe disso, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, da minha admiração pelos profissionais da contabilidade, os profissionais de departamento pessoal, que também englobam outros profissionais que não são contadores, em razão de eu encará-los como verdadeiros paramédicos, aí, os socorristas das empresas. No Nordeste, em especial, nem sempre uma empresa tem condições de contratar uma assessoria jurídica, né? De ter um advogado. Existe esse afastamento em relação às entidades sindicais também. E muitas vezes quem faz esse papel de prevenção, aí, esse papel de intermediação, de acalmar os ânimos, de acalmar o cliente, o empresário, de colocar panos quentes ali quando o empregado está revoltado, é o contador. É contador, muitas vezes exerce o papel de mediador, tem que entender direito do trabalho, previdenciário, tributário, psicologia, organização, psicologia organizacional, de empreendedorismo, enfim, é um profissional que ele tem uma mobilidade por várias áreas e que eu tenho muita, mas muita admiração. Próxima semana agora, do dia 27 até o dia 31 de julho, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias sempre às 20 horas, eu ministrarei a Semana da Prevenção Trabalhista, que é um curso gratuito, 0800, não vai pagar nada, vai receber certificado, totalmente online, sempre às 20 horas, das 20 até no máximo ali 20h30. E nós vamos falar das 5 aulas sobre prevenção trabalhista, abordando os mais diversos aspectos. Vamos falar sobre responsabilidade criminal, por exemplo, do contador nesse tempo de pandemia. O que pode acontecer caso o contador não tome as cautelas devidas, por exemplo, de fazer suspensão de contrato e o empregado continuar trabalhando, nas ações que muitas vezes o contador é quase que forçado a ter para não perder o cliente, ele não tem a noção de que aquilo pode repercutir de maneira muito negativa na vida dele. Vamos falar do aspecto da gestão dos documentos do contrato de trabalho, o que é importante arquivar o dossiê do trabalhador, para que, se eventualmente venha a chegar uma reclamatória trabalhista, um processo judicial trabalhista, esse profissional consiga dar munição, consiga dar... já tem as provas produzidas para a defesa da empresa, não é? Enfim, vamos falar de outros temas também aí, que eu não vou entregar tudo, mas serão 5 aulas. E é muito fácil de se inscrever, é só acessar lá meu Instagram, tem o link lá na minha bio. Já aproveito para convidar todos a me seguirem aí, quem não segue ainda, todo dia. Não sou tão cearense na perspectiva do humor como você, mas todo dia tem alguma forma diferente de falar de direito do trabalho, né? E é isso. Espero que a gente tenha um bate-papo bacana aí sobre esses tempos tão tenebrosos que nós estamos vivendo. No Brasil, a única certeza que nós temos é não ter certeza nenhuma, né, amigo? Todo dia uma novidade. É verdade. Então, gente, segue o professor, tá? @Humberto Lucena, tá certo? E aí se inscreve no curso do professor, altamente gratuito. Então, vale muito a pena, porque é conteúdo de primeira qualidade, como diz ele, ele é campinense, né? Mas está morando no Rio Grande do Norte, então qualidade. Isso. Bem assim. Professor, então vamos lá, vamos aqui iniciar aqui o nosso bate-papo. Primeiro, segurança jurídica, a gente não pode afirmar nada, né? De lá para cá, desde o início dessa pandemia, a gente vem alertando que segurança jurídica nós não temos. As medidas provisórias que vieram, talvez, para dar uma ajuda, acabaram, em alguns momentos, complicando um pouco a vida das empresas, né, dos empregadores. Então, ainda não temos segurança jurídica. Né? Então, nesse cenário, o que você já pode falar a respeito disso, tomando como base esse histórico aí de várias medidas, vários decretos, várias leis e portarias? Vitor, a gente tem a sensação que está patinando num lago de gelatina, né, no Brasil. Tentando se equilibrar para não cair, não afundar. E todo dia a gente é surpreendido por alguma coisa nova. Eu me lembro que no dia que saiu o decreto, agora que regulamenta a Lei 14.020,
No mesmo dia saiu uma portaria do Ministério da Economia permitindo a recontratação de empregados antes de 90 dias, né? Durante o período da pandemia. Enfim, todo dia tem uma pauta diferente. Nos grupos de WhatsApp, quando tem um dia tranquilo, a gente já acha que tem alguma coisa para aparecer, né? Os profissionais da contabilidade, do departamento pessoal, se desacostumaram com a paz. Então, a paz para eles é alguma coisa, nesses períodos, é uma coisa muito estranha. Mas, respondendo a sua pergunta, o que é que nós podemos afirmar nesse primeiro momento? A medida provisória 927, que começou lá no dia 22 de março, caducou agora, dia 19 de julho. Caducar, para quem não é da área jurídica, significa perder a sua validade, perder os seus efeitos, não ser convertido em lei. Ou seja, chegou no prazo final, porque a medida é provisória, 60 dias prorrogáveis por mais 60, e o governo, por um acordo com o Congresso Nacional, optou por não convertê-la em lei, porque existiam outros fatores políticos e econômicos aí. Os parlamentares achavam que a MP flexibilizava demais direitos trabalhistas e queriam inserir outras questões mais rígidas e não queriam também formalizar aquilo que a gente, quem é da área trabalhista, até se assombrou quando leu a MP, né? Porque a MP 927 é colocar o direito de trabalho de cabeça para baixo. Mas considerando o momento de pandemia e de crise, tudo bem. Então, o governo decidiu deixá-la falecer aí de morte natural, portanto, chegando ao fim dos seus dias. O que é que a gente pode afirmar? Quando uma medida provisória ela perde os seus efeitos, ela desaparece do mundo jurídico. O primeiro ponto que nós temos é que do dia 20 de julho em diante, nenhuma empresa pode mais utilizar do que estava lá na MP. Não pode antecipar feriados, não pode criar banco de horas negativos, não pode compensar as horas com 18 meses após o término da calamidade pública. Se tiver empregados em regime de teletrabalho, o home office vai ter que fazer um aditivo contratual. Quem parcelou o FGTS, parcelou. Quem se emitiu o dia, emitiu. Né? Aí já é um outro problema. Os exames ocupacionais precisarão ser feitos agora dentro do prazo legal. As férias voltam às regras da CLT em relação a férias individuais, férias coletivas, comunicação de sindicato, enfim, tudo como era antes. Ontem uma aluna perguntou se ainda era obrigado a obedecer o prazo de 30 dias. Disse, minha amiga, a MP ficou no mar do esquecimento. Esqueça que ela existiu. Coma com farinha, engula, né? Esqueça, porque se a gente ficar com isso na cabeça, aí virão muitas confusões. Então, esse é o primeiro ponto. Qual é o problema? É que essa medida provisória em particular, Vitor, ela tem um aspecto muito curioso. É que ela permitiu certos acordos, e esses acordos se projetam para o futuro. Então, um exemplo, a figura do banco de horas negativo. Né? O banco de horas negativo não existia na legislação trabalhista, que é aquela hipótese que o empregado já sai devendo horas para o empregador. Ele não pode trabalhar, fica em casa e aqueles dias ficam sendo depositados ali no banco. E ele vai compensar depois. Beleza. Quem ficou de banco de horas negativo durante o período da MP, de 19 de março a 22 de março a 19 de julho, tranquilo. A pergunta é, quando é que eu vou converter essas horas de banco negativo? Continua sendo lá nos 18 meses após o término da calamidade pública. É só agora a regra antiga, 6 meses se for acordo individual escrito, ou 12 meses se for com negociação coletiva. Enfim, as férias que já foram concedidas, o texto constitucional continua pagando de dezembro e assim sucessivamente. Isso tudo porque a Constituição, no artigo 62, só para eu não ficar muito me alongando demais aqui, seu monólogo, ela estabelece que o Congresso Nacional deve editar um decreto legislativo. Funciona assim, para quem está nos ouvindo acompanhar. Como a MP caducou, ela deixa de existir, certo? Só que um decreto pode ter 3 posturas aí, que é aí onde reside o nosso medo. Quando eu disse que no Brasil a gente tem certeza de nada, isso aí você vai ver agora. A primeira possibilidade é que esse decreto ele tem um efeito retroativo, ou seja, ele diz o seguinte, querido, querida, você empregador e empregado, tudo que vocês negociaram à época da MP
não vale de nada. Ou seja, como ela perdeu a validade, ela deixa de existir desde a sua origem. Então é como se ela nunca tivesse existido. Isso geraria, né? Geraria um verdadeiro caos no Brasil, que já está numa situação muito complicada. Particularmente, meu palpite é que isso não vai acontecer, só se o Congresso Nacional realmente quisesse fazer um boicote ao Poder Executivo, mas estamos no Brasil, não é? Qualquer coisa pode suceder daí, mas é improvável, mas não impossível. Se acontecer, eu penso eu que o Supremo vai resolver isso, até porque a gente criaria uma outra crise dentro da crise que nós já estamos, né? Já que a MP 927 foi a salvação. Muita empresa antecipou feriado até 2023. Eu até brinquei, que disse que tinha gente que já tinha usufruído do Natal de 2024, nem sabia, né? Tanto feriado que foi antecipado. A segunda possibilidade é que esse decreto ele seja prospectivo, ou seja, ele diga o seguinte, olha, a MP terá validade de março até agora, 19 de julho. Ou seja, o que vocês negociaram, tudo certo. E o terceiro melhor cenário, que é o sonho de todos nós, mas que eu acho que não vai acontecer, aliás, o que eu torço que aconteça é o decreto com força ultra ativa. Ele diz o seguinte, olha, o que você negociou lá durante a MP vale a negociação até o fim do estado de calamidade pública. Então, até 31 de dezembro, por exemplo, ou até 18 meses após 31 de dezembro, não é? Se for para cumprir os prazos. Particularmente, eu entendo que meu palpite é que a segunda opção é a mais provável, mas torcendo para a terceira. Aí você me pergunta, Roberto, e aí? O que é que a gente faz, né, nesse período? Bom, você sabe que eu nem sempre recomendo que as pessoas sigam aquilo que eu acredito, porque às vezes o que eu acredito é o mais improvável de acontecer. Então, nessa situação, o mais prudente, Vitor, nesse momento, é que as empresas e os empregados eles façam acordos de adaptação, certo? É muito comum, por exemplo, no setor de contabilidade, eu sei que está voltando aos poucos, né, os decretos estão permitindo, mas tem muita gente fazendo teletrabalho ainda. A MP permitia que o empregador colocasse o empregado em sistema de teletrabalho sem acordo individual, uma ordem unilateral. Só que como a MP sumiu, o que é que essa empresa tem que fazer? Simples, fazer um acordo individual escrito, continua, deixa ele lá em teletrabalho, só vai formalizar, certo? Ô, professor, e as férias, o que é que eu posso fazer? Se você já concedeu o aviso de férias e as férias se iniciaram durante o período da MP, aplica-se a regra da MP. Vai pagar o terço constitucional lá em dezembro. Mas você deu aviso de férias durante a MP e as férias começaram depois de 19 de julho, aí você já aplica a regra das férias da CLT. Vai ter que pagar o terço constitucional junto com as férias. Então, basicamente é o seguinte, o que eu ajustei foi quando? Foi durante a MP, foi depois dela, para ir a gente analisando caso a caso. Mas, basicamente, a minha recomendação, até que o decreto seja editado, tem 60 dias para ser editado, e não conta como recesso parlamentar, então vai ser mais de 60 dias corridos aí, é que as empresas tenham esse cuidado para prevenir passivos, certo? Não dá para deixar tudo como antes, não. Porque a lei, a MP, sumiu do mapa. Então, se ela sumiu, todos os ajustes que você fez, que continua aplicando, tem que ser readaptado. Pessoal, eu desativei aqui os comentários, até para poder não ficar aí passando na frente do professor, mas no final a gente vai reservar um tempinho para que vocês possam fazer suas perguntas e tirarem suas dúvidas, e a gente poder contribuir de alguma forma, e apenas também para que a gente possa aqui ter uma sequência lógica de ideias. Eu estou aqui com alguma coisa para apresentar, e aí no final a gente reserva um pouquinho de tempo para poder tirar as dúvidas de vocês. Professor, lá no comecinho da MP 927, ela falava sobre justamente dos acordos individuais, né, empregado e empregador, e que esses acordos iriam prevalecer sobre a CLT, sobre os acordos de sindicato, inclusive, né, apenas respeitando, né, a Constituição Federal. E aí a gente ficou naquela briga inicial lá no comecinho de que, olha, não pode reduzir salário, porque na medida que foi lançada antigamente tinha um artigo falando da suspensão de contrato, e aí gerou aquela polêmica toda, até que o nosso presidente revogou o artigo pelo Twitter, né? Aí depois oficialmente ele tirou da medida provisória. Mas falando especificamente desses acordos, né?
Porque eu fiz acordo individual, a medida provisória caducou. Eu não posso mais fazer qualquer tipo de acordo agora, gente, com aplicando as regras da medida provisória, né? Assim, não, porque agora já que eu não tenho mais a medida, então eu vou fazer aqui acordos individuais, fora a medida provisória, para, como você está falando aí, regulamentar aquilo que eu realizei durante a medida provisória, mas esses acordos eles terão validade. Aqueles meus acordos com o meu empregado vai prevalecer sobre os acordos de convenção coletiva, vai prevalecer sobre a CLT, aquele meu acordo direto com o empregado, fora a medida provisória, né? Então, o que você vê diante disso, né? Porque as pessoas estão achando também o seguinte, pandemia pode tudo. É carta branca, né? É carta branca. Estamos no momento do estado de calamidade. Com certeza, se tiver uma disputa judicial no futuro, o juiz vai entender que eu fiz aquilo ali porque eu era a sobrevivência da minha empresa. Se eu não fizesse aquilo ali, né, eu não ia sobreviver, eu ia ter que demitir meus empregados, ou ia ter que tomar algum tipo de decisão aí anormal, né? Então, o que é que você fala sobre esses acordos, né? Assim, como é que funciona essa ideia de agora negociar com o meu trabalhador direto durante a pandemia? Tem outra possibilidade, saída? Vitor, no mundo do direito, costumo dizer o seguinte, não existem espaços desocupados, certo? Se a medida provisória previa que era possível o acordo individual escrito entre empregado e empregador, inclusive prevalecendo sobre a lei, sobre as convenções dos acordos coletivos, e a medida provisória que previa isso não existe mais, o que é que volta a ocupar o espaço da medida provisória? A CLT. A CLT permite acordo individual escrito para fazer tudo aquilo que a gente viu lá? Não. Qual é a saída para manter aquelas negociações lá da MP hoje com segurança? Só tem uma. Procurar o sindicato dos trabalhadores para celebrar ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ontem eu fiz uma live com o SESCOM aqui do Rio Grande do Norte, com o advogado do SESCOM, e nós estávamos falando sobre isso. Eu disse, olha, se as entidades sindicais, e aí eu não vou entrar no mérito se o sindicato é bom, se é ruim, se gosta, se não gosta, mas se as entidades sindicais tivessem dado um Ctrl+C, Ctrl+V na MP 927, fazendo um aditivo à convenção, certo? Do que já existia. Um Ctrl+C, Ctrl+V, adequando ao momento de crise, nós não estaríamos passando por essa situação de insegurança hoje. Por quê? A MP, ela cairia, mas a negociação coletiva sustentaria aí essas negociações todas por um prazo de até 2 anos, inclusive superior ao da medida provisória. Então, veja que esse ranço, essa raiva de não gostar, né, esse rancor, esse embate das vezes da empresa com o sindicato, ou dos sindicatos, isso precisa ser superado, porque quando isso é superado é bom para todo mundo. Entendeu? Então, a lição que fica é, tratando-se de Brasil, da próxima vez que a gente tiver uma medida provisória desse tipo, a primeira coisa que a categoria que é mais ligada, mais antenada deve fazer é celebrar uma convenção ou um acordo coletivo com a empresa, dando Ctrl+C, Ctrl+V na MP. Claro que nem tudo era possível de ser colocado numa convenção. Mas se você prestar bem atenção e você fizer uma análise dos artigos 611A e 611B da CLT, quase tudo que estava na MP é possível de ser negociado numa convenção, de ser flexibilizado, certo? Então, hoje estamos aí por conta dessa nossa má comunicação, dessa dificuldade de relacionamento, que os dois são culpados nessa história, né? Não é culpa de um nem só de outro, numa extrema instabilidade. Mas as empresas, as atividades econômicas mais desenvolvidas, mais antenadas, elas já perceberam que a saída para sobrevivência são esses acordos de convenção. E eu não estou fazendo aqui uma defesa nem de sindicato patronal, nem de trabalhadores, não. É porque dentro da nossa legislação, hoje, a única saída que tem para as empresas sobreviverem, até que venha uma outra medida provisória, nem pode, a Constituição proíbe que na mesma sessão legislativa, ou é na mesma legislatura, acho que é sessão legislativa, que se reproduz. Ou seja, hoje o presidente nem poderia editar uma nova MP com o mesmo texto do MP 927, ele está proibido por lei.
mas nada impede que os sindicatos celebrem convenções e acordos pegando aquele texto. Agora, e a negociação empregado-empregador? Não tem validade nenhuma. Caso as empresas insistam nisso, elas serão autuadas se forem fiscalizadas. Se o empregado for para a Justiça do Trabalho, ele vai conseguir anular todos esses acordos, ainda que ele tenha escrito, porque o artigo 468 da CLT estabelece que as alterações no contrato de trabalho, elas são válidas desde que haja consentimento do empregado, e até lá, do ponto de vista formal, mas ele assina porque não tem muita opção, a gente sabe disso, não é? E desde que disto não resulte prejuízo direto e indireto. Então, em certos casos, para o trabalhador, em certos casos, o próprio empregado quer fazer o acordo, mas a própria legislação não permite, porque presume que ninguém aceitaria um acordo que é lesivo a si. Em condições normais, ninguém vai aceitar algo que sabe que vai fazer mal, né? Então, o direito trabalhista vê com muita reticência essa situação. Gostando ou não, concordando ou não, é o que nós temos. Aí o debate não é se isso deveria existir ou não, mas é o que nós temos. Então, a gente trabalha com o que nós temos, né? Então, a única saída hoje para as empresas... E nem aqui se sindicato atua ou não atua, se é de determinada categoria ou não, porque sindicato... Né? Porque também há de reconhecer que, assim como as empresas, empregados, todos foram pegos de surpresa com tudo isso, eu acho que ninguém estava preparado que iria ter essa consequência do vírus como aconteceu. Esperávamos que duraria o quê? 30 dias, né? 30 dias aqui, alguma coisa nesse sentido. E como também os sindicatos foram pegos de surpresa. Na hora do caos, eles estavam fechados. Quando a gente mais precisou deles, eles não estavam funcionando. Então, assim, eles também não estavam preparados nem para atender a demanda. Eu acho que o sindicato nunca quis ser tão requisitado de um jeito a ponto de eles não conseguirem nem atender a demanda que eles tiveram que ter. E eu digo mais, viu, Vitor? Só complementando esse raciocínio, a gente tem que, no direito, fica até uma dica para quem está começando a estudar legislação de forma mais aprofundada, que eu tenho certeza que daqui para frente o profissional que é contador do DP, essa é uma herança, é um legado que a crise deixou para todo mundo. Ou seja, você vai ter que estudar a legislação, cara. Não dá para você viver se informando em grupo de WhatsApp, de live, de Facebook, de blog. Você tem que pegar a lei, fazer curso, estudar, para dar uma resposta segura ao seu cliente, certo? Então, para estudar a legislação, você precisa entender quais são os critérios de interpretação. A gente passa 5 anos na faculdade de Direito e a gente sai tonto sem saber direito como é que interpreta uma lei. Mas algumas coisas são fundamentais. Uma delas é que, quando a gente vai interpretar uma lei, a medida provisória é uma espécie de lei, nós precisamos saber qual foi a vontade do legislador, o que é que ele pretendia naquela época e quais eram as circunstâncias políticas, econômicas e históricas. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou lhe dizendo. MP 936, de redução e suspensão. Você acha que quando ela foi publicada, ela em 1º de abril, o governo, o presidente, hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele imaginava que nós iríamos até, vamos imaginar, setembro, outubro, uma situação dessa? Não. Não imaginaria, porque ninguém pensava que isso iria se prolongar no tempo. Foi comecinho de abril ali, 1º de abril, se imaginava que as empresas iriam logo reabrir, portanto, não iriam sofrer tanto, né? Iriam conseguir tomar seus negócios e poderiam, inclusive, manter os empregados que estavam com um contrato suspenso ou jornada reduzida, e por isso que ela conferiu aquela estabilidade que a turma está tirando os cabelos da cabeça hoje. Por quê? Tem gente que já está com o contrato aí suspenso, vai para 120 dias, somando os 60, né? Lá da MP e da lei, com mais do decreto agora, e vai ter mais 120 de estabilidade depois. Ou seja, somando tudo, 240 dias de estabilidade. Com mais 120 é quase 2021 todo aí, né? E se a empregada for gestante... Depois ainda, né? Então pega Soma 5 meses após o parto, com mais 120 dias, com mais 4, ou seja, mais 9 meses, né? Mais 9 meses de estabilidade. Então, outro menino vai nascer, outro menino vai nascer, se brincar. Vai ter 2 filhos, aí se nascer outro, é outra estabilidade, né? Vai só se somando. Agora, veja só. Se você a gente parar para pensar um pouco, será que se essa MP fosse publicada hoje, ou na verdade hoje não, aquela época, mas se a gente com a cabeça de hoje
certo? Sabendo até quando isso iria. Será que essa estabilidade seria introduzida lá na MP ou da forma como ela está? Porque quando ela foi colocada lá, era, na verdade, toda a expectativa, inclusive no começo, a população fazia muito meme, tirava onda, brincava, né? Tinha gente que achando que estava de férias em casa, com isolamento. Mas a ideia era que as empresas reabrissem logo, mas a gente já vai passando aí. Abril, maio, junho, julho, está começando a reabrir aí em certas cidades, mas algumas que já reabriram, a contaminação e a mortandade já subiu de novo, enfim, é tudo incerto. Então, se você perceber, isso é um critério de interpretação. Qual era a intenção à época? E hoje a gente está com um pepino na mão para resolver aí, gente, tem empresa que tem estabilidade de 10, 15 empregados para pagar. E não tem, claro, não tem fluxo de caixa. Aí vai fazer o quê? Aí entra a questão do planejamento, da prevenção dos passivos. Né? E o uso a gente vem falando bastante, você também, o uso indevido da medida provisória, né? Aparece que, tipo assim, não, eu vou usar aqui para sobreviver, para ver o que vai dar. Né? Usou tudo da 927, usou a 936, aí chegou no final de tudo isso, viu que não dá para continuar. Agora quer demitir. Né? E aí você vem falando, né, sobre a utilização, né, da medida provisória, como é que a gente fala? Do objetivo dela. Não é só sair utilizando os canais, os artigos, e no final ter que demitir. Então, e ainda quer demitir pelo fato do príncipe, né? A tua piorou, cara, é o fato do príncipe. Que piorou, agora não vai ter como. Já não tinha antes, agora não pode mesmo, porque a Lei 14.020 expressamente, seu artigo 29, estabeleceu que não se aplica o fato do príncipe durante a pandemia. Sobraria aí a rescisão por força maior, mas tem que ser pela via judicial. Ou seja, meu amigo, se ficar, o bicho pega, come, né? Se correr, o bicho pega, come, enfim, sei lá como é que é o ditado. É complicado. E agora a situação se torna um pouco mais difícil, porque a MP 927 não mais existe. A MP 927 funcionava ali como uma espécie de válvula de escape, né? Para quem estava fazendo suspensão e redução. Tem esses 15 dias aqui, antecipa feriado, antecipa férias, fraciona, banco de horas. Não existe mais. Então, se você não tem um plano B, o plano B nesse momento é procurar o sindicato. Tem gente que prefere a morte a procurar o sindicato. Tem gente que prefere que a própria empresa feche, que ela seja multada, condenada, do que procurar o sindicato. Aí é uma questão de se perdoar e perdoar os outros para sobreviver, né? A gente não só convive nem não negocia com quem gosta. Às vezes eu compro um produto, uma camisa, um carro, um sapato de uma pessoa que aparentemente eu não simpatizei, mas o que me interessa é o produto que ela tem me ofertar ali. E empresário também não dá murro em ponto de faca, né? Porque é o seguinte, eu sou uma empresa, eu tenho uma loja conceituada aqui em Fortaleza. Eu tenho uma marca, eu tenho um CNPJ, eu tenho um endereço, todo mundo já me conhece. Se durante essa pandemia eu decido fechar, a minha marca permanece. Quando terminar tudo isso, quando eu achar que a economia está legal e eu tenho dinheiro, eu abro novamente com outro CNPJ, com outro endereço, com outro tudo, mas coloco o mesmo nome. Então, acaba que para ele, fechar talvez fosse a melhor solução. Né? Ele não vai ficar aí mantendo empregado com porta fechada, tendo prejuízo. Não vai. Quem sofre é o pequeno. Né? Quem sofre é o pequeno. Mas esse grande, ele não está preocupado se ele vai fechar, porque é uma loja do McDonald's, uma loja do... Esses caras são multinacionais, ele fecha aqui e abre ali na outra esquina, no outro mês, se ele quiser. Então, eles não sentem o peso, né? Apesar de que são as maiores empresas, tem a maior quantidade de funcionários, mas para eles, estar sem funcionário ou com funcionários, talvez ali naquele momento eles consigam sobreviver bem. Complicado demais essa situação. Professor, mas tem o seguinte, tem as perguntas, né? É aquela coisa, tem que ser perguntada várias vezes para ver se a pessoa se conforma. Eu acho que ela quer um consolo, um conforto. Eu acho que ela quer que essa live fique gravada para ela ficar ouvindo todo dia. Na Paraíba, que é um bubu para criança, né? Ela quer um filho, um negócio para poder dar comidinha todo dia, para poder amanhecer o dia e ouvir o professor Humberto falando isso. É porque, professor, a medida provisória lá, a 927, fez com que eu pudesse antecipar as férias. A gente brincou aqui que já antecipou até as férias do período, acho que é das outras empresas que ele ainda vai trabalhar, que a gente já antecipou aqui. A verdade é essa. E aí a gente está vendo que utilizou do canal, utilizou do meio, utilizou do benefício, utilizou do artifício, terminou todo esse período, a medida provisória caiu, e a minha empresa não abriu, e agora eu tenho que demitir o funcionário.
Desconta ou não desconta o que foi antecipado? Eles querem saber disso. É, Desconta ou não desconta, né? a O título de período que férias. foi antecipado, futuro, ou do período aquisitivo não completo na rescisão. Como é que funciona Pois isso? é, Desconta olha ou não só. desconta? Isso é uma discussão boa, viu? Não tem muita unanimidade sobre esse tema. Eu vou te falar a minha opinião sobre isso e que também é a opinião de vários juristas na área trabalhista e que me parece ser a opinião mais adequada, não é? Com respeito a quem pensa de forma diferente. Isso tudo vai depender muito, Vitor, do que foi acordado com o empregado. Muita gente, nos grupos, manda um modelo de acordo aí da MP, não tem isso, né? Então, a turma que pegou o modelão e jogou, esses aí provavelmente vão se dar mal. Por quê? Porque cada empresa é uma realidade. Cada contrato de trabalho tem uma realidade. O que é que se pensa hoje, de forma mais ou menos mediana em relação a esse tema? Se o empregador ele ajustou por escrito, lá naquele acordo que ele fez com o empregado, o acordo não vai prevalecer sobre a lei, sobre a negociação coletiva, desse acordo mesmo. Ele ajustou por escrito com o empregado que, caso houvesse rescisão do contrato de trabalho e esse empregado usou férias antecipadas, haveria o desconto na rescisão, aí fica mais tranquilo. Agora, em nome do princípio da não surpresa, né, da confiança e da boa-fé mesmo, caso esse ajuste não tenha sido feito, descontar na rescisão já fica mais difícil. Professor, e agora eu posso fazer, a turma sempre faz isso, perguntei, posso fazer um ajuste com data retroativa, né? Não, retroativo não, porque Um aditivo, um aditivo. um aditivo com data retroativa não, porque você está dizendo ali uma falsidade ideológica. Se você está dizendo que esse acordo foi um tal dia que você não fez, você está cometendo um crime. Mas eu posso fazer... Mas, professor, é porque a intenção era essa, professor. É porque lá eu não sabia que era dessa forma. Aí agora que eu ouvi o professor Humberto falando, aí agora eu posso corrigir, entendeu? Não é isso? Justamente. Agora, é possível, assim, um paliativo não quer dizer que vá funcionar. Isso depende da concordância do empregado também. Eu fazer um aditivo contratual hoje, regulamentando isso, não é? E se houver, a partir de hoje, amanhã, se houver uma rescisão no futuro, e vou descontar das férias dele. Lembrando que a CLT ela estabelece que, por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, os descontos eles não podem ultrapassar o valor de um mês de remuneração, né? Ou seja, essas compensações, às vezes o empregado está devendo um aviso prévio do trabalhador, do empregador, esse caso de banco de horas negativo, enfim. Então, não é possível fazer descontos cujo valor supere um mês de salário, de remuneração, na verdade. Por isso que a utilização das medidas provisórias precisa ser bem pensada. Não é que a gente vai fazendo de todo jeito, porque tudo que a gente faz na vida, né? No mundo do trabalho não é diferente. Tem uma repercussão, tem uma consequência. Quem adota aquela filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, o trabalhista, está tentando escapar, certo, de um tsunami navegando contra tudo, porque no mundo do trabalho, a legislação do trabalho no Brasil é uma coisa muito complexa, que você debate para um outro dia, mas precisa fazer de forma pensada. A gente hoje no direito, isso é uma coisa relativamente recente, nós temos lá na lei de introdução às normas de direito brasileiro, dizendo o seguinte, que toda legislação e toda decisão judicial precisa pensar nas consequências daquela lei, daquela decisão. A gente chama isso de consequencialismo jurídico. É uma influência norte-americana no direito brasileiro, certo? Da Escola de Direito e Economia. Isso precisa ser incorporado pelas empresas, pelas assessorias, pelos escritórios de contabilidade, tudo que você faz. Veja que a falta de uma cláusula no contrato de trabalho agora já gera essa dúvida. Ou seja, você já não pode descontar férias unilateralmente, certo? Você não pode descontar o banco de horas unilateralmente. Eu até acho que pode descontar, mas o que se entende hoje é que se isso não foi acordado, não foi negociado, já fica mais difícil.
tá? Mas tudo é aprendizado, né? Pra gente, o que vai dizem assim, que não é uma pessoa de sucesso aquela que sabe exatamente onde vai chegar, mas aquela que sabe para onde não voltar. Então, se você cometeu esse erro, tente. E assim, se fez errado o acordo, tenta consertar agora. Faz um acordo, formaliza um aditivo contratual com o empregado, colhe a assinatura dele. É acordo, tá? Não é imposição. Porque se ficar comprovado que foi imposição, vício de vontade, também não vale de nada. Ah, professor, mas o empregado não concorda. Então, infelizmente, você não tem o que fazer, porque acordo são duas vontades. E se não existe uma das duas, deixa de ser acordo. Verdade. A gente já está aqui, ó, com 40 minutos aqui da nossa live. Eu queria também já aproveitar esse pouco tempo que a gente tem aqui ainda para falar alguma coisa, tirar dúvida, até a gente fazer aqui as nossas considerações finais. Também é uma dúvida muito comum, e aí eu queria já entrar na outra medida, na verdade, já a lei, a 936, a questão do se o período suspenso conta para fins de efeito de árvore de férias, 13º, é uma pergunta que também tem sido muito repetitiva, a gente tem falado, mas as pessoas acabam que agora que está chegando o período de pagar o 13º, estamos chegando no final do ano, agora que vai gente entrar de férias, né, após todo esse período aí de suspensão e redução, e enfim. Então, sempre eu tenho recebido essa pergunta, se professor, período suspenso, o funcionário perde aí o período suspenso, né? E aí eu vou fazer uma ilustraçãozinha aqui que eu vi numa live da doutora Voilá Bonfim. Voilá. Rapaz, eu achei sensacional, né? E eu queria falar, e aí eu quero ver se ela tem razão e se eu fiz direitinho para você me... E ela fala o seguinte, né? Não há o que se discutir de que o avo de 13º o funcionário perde, porque durante o contrato suspenso não tem um trabalho, e aí realmente no final do ano, se ele ficou aí 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, eles não vão receber o 13º proporcional, porque realmente o contrato estava suspenso. Mas sobre as férias ela falou um negócio muito legal. E aí ela pegou um papelzinho assim como esse, né? E ela criou aqui uma linha do tempo. Nessa linha do tempo era o período aquisitivo. Então, nós estamos aqui iniciando o período aquisitivo, e aí, de repente, o período aquisitivo foi cortado, né? O período foi suspenso por uma determinada quantidade de dias, né? E aí, as pessoas estão dizendo assim, então quer dizer que quando acabar tudo isso, conta-se os avos proporcionais de férias, inicia um novo período aquisitivo a partir daqui, né? É o que todo mundo tem perguntado bastante. E ela falou o seguinte, olha, primeiro, nós temos que ir lá no 133 da CLT, porque lá existe todas as possibilidades da perda do período aquisitivo de férias. E o caso do contrato suspenso não está lá no 133. Isso. Então, uma coisa é a perda do direito do período aquisitivo pelos motivos elencados no 133, outra coisa é a suspensão do contrato de trabalho, que não está lá previsto no 133. Então, férias, o período que já foi trabalhado, é direito garantido, inclusive, na Constituição. O contrato suspenso, quando ele retorna, a contagem reinicia. Justamente. Então, dá-se continuidade ao período aquisitivo iniciado aqui. Não conta, lógico, o período suspenso para fins de proporção, de proporcionalidade, de avo, em rescisão, de projeção, de indenizado em alguma coisa. Por quê? Porque quando o contrato é suspenso, a contagem reinicia e continua o mesmo período aquisitivo. E eu achei tão legal isso, professor, porque ela usou o papelzinho, e o papelzinho deixa a gente ver as coisas bem direitinho. É verdade. Né? Então, uma coisa é perda do direito aquisitivo previsto na CLT 133. Outra coisa é o contrato estar suspenso pelo motivo aí da Covid-19. Achei massa. É isso mesmo, professor? Com certeza. Eu, inclusive, partilho desse mesmo entendimento da doutora Voilá, participo de um projeto com ela, que é o Projeto Trabalho em Debate. Quem tiver a oportunidade de comprar o livro da professora Voilá, compra. É um livro que vale a pena, tem cabeceira de linguagem acessível, manual de direito de trabalho, curso de direito de trabalho. Funciona assim, Vitor. A gente diz no direito que não existem palavras inúteis na lei, certo? Tudo tem um sentido, está na legislação. Por isso que às vezes a gente implica com uma vírgula, com uma palavrinha.
Se você pegar o artigo 133 da CLT, você vai ver que o empregado perde o direito às férias se no curso do período aquisitivo ele ficar recebendo salários. Quando o contrato está suspenso, ele não está recebendo salário, está recebendo benefício emergencial. A natureza não é salarial. Qual é o conceito de salário, Humberto? São aquelas parcelas pagas pelo empregador. Ele perde também se ficar afastado por 6 ou mais meses, ainda que de forma ininterrupta, pela Previdência Social, recebendo benefício. Se a empresa fechar, se ele ficar acima de 30 dias recebendo salário, licença remunerada, né, pelo menos 31 dias. O que acontece na suspensão não é nada disso. A suspensão é uma pausa na contagem do período aquisitivo. Então, suponha que o cara foi contratado em janeiro, ele, em outubro, teve suspensão do contrato até dezembro. Então, ele adquiriu 10, 12 avos. Quando ele voltar ao trabalho ali, em outubro e novembro, o contrato suspenso, quando voltar em dezembro, vai contar o 11º avo e em janeiro, o 12º. Aí muda o período aquisitivo, certo? Então, a suspensão do contrato na verdade, a paralisação de todas as obrigações do empregado para com o empregador, bem como do empregador para com o empregado. Por isso que ele não pode exigir trabalho se está recebendo o benefício emergencial. Por isso que ele não pode mandar mensagem no WhatsApp pedindo relatório, cobrando meta. Por isso que o empregado não pode ir até a empresa, não pode prestar serviço em prol da empresa. Mas é importante que se ressalte que as obrigações de pagamento de salário de prestação de serviço são suspensas, mas não as obrigações de natureza moral. Então, os deveres de lealdade, de zelo do empregado para o empregador permanecem. Tanto é que o TST tem entendimento tranquilo. Se o empregado cometer uma falta grave durante o período de suspensão do contrato, ele posta na rede social falando mal do empregador, por exemplo, da empresa. A empresa pode aplicar a justa causa dele, interrompe ali a suspensão, informa o Ministério da Economia, certo? E vai fazer a rescisão desse contrato. Então, essas obrigações de natureza moral, de natureza de confiança e de obediência, de zelo, de lealdade, elas permanecem. O que eu suspendo é o trabalho e o pagamento. Isso eu não tenho como mexer. Mas quando eu dou a pausa, que eu aperto a pausa, dou play de novo no contrato, ele volta a correr normal, conforme você bem ensinou aí na sua sanfoninha copiada da Volia, né? A sanfoninha, rapaz, sucesso a sanfoninha da Volia. E o 13º você já falou, se não houve prestação de serviço. Se o empregado passou mais de 15 dias, né, ali sem prestar o serviço, o decreto que regulamenta a gratificação natalina, o 13º salário, diz que ele não tem direito, porque o critério é estar à disposição do empregador. Estar à disposição é trabalhar, aguardar a ordem ou executar o serviço. Muito bem. Estamos aqui faltando ainda uns 12 minutinhos. Vamos aqui começar a responder aqui, dar um espaço para o pessoal. Professor, as férias que foram concedidas para o pagamento do terço em dezembro, com a queda da medida provisória, eu tenho que pagar de imediato ou eu posso ainda continuar esperando dezembro, né? Depende de quando as férias iniciaram o seu curso. Se o empregado começou a usufruir das férias durante o período da MP, se o primeiro dia de férias dele foi o primeiro dia da MP, o último dia da MP, 19 de julho, por exemplo, ele está coberto pela lei do seu tempo negociado, pela MP. O terço constitucional, juridicamente, ele é considerado uma obrigação acessória. Então, o acessório segue o principal, né? Isso vem lá do direito tributário também. Então, se as férias dele começaram o gozo durante o período da MP, paga só lá em dezembro. Agora, se o primeiro dia de férias foi em 20 de julho, ainda que tenha sido avisado durante a MP, aí você vai ter que pagar o terço constitucional junto com as férias. Certo? A Luzia está perguntando durante a estabilidade por redução. Eu poderei dar aviso prévio durante para o término? Eu acho que ela quer saber o seguinte: eu posso conceder aviso trabalhado durante o período de estabilidade? Não. Eu tenho um canal no Telegram, inclusive lá no meu canal do Telegram, que convido a participar, também está na minha bio. Eu faço enquetes e dou explicações sobre isso. E a pergunta que eu lancei ontem foi justamente essa: é possível o empregador, durante o período de estabilidade, ou seja, no retorno da redução ou da suspensão também, conceder aviso prévio trabalhado ao empregado? Não. A TST tem a súmula 348, que prevê o seguinte: que a concessão de aviso prévio é incompatível com o Instituto da Estabilidade ou da Garantia Provisória de Emprego. Ou seja, não é possível conceder aviso prévio na fluência. Eu tenho que esperar acabar para conceder aviso prévio. Porém, no caso específico aí da MP 93, hoje, Lei 14.020,
em face do próprio artigo 10 da Lei 14.020, estipular a figura do pagamento da indenização com as parcelas rescisórias, do aviso prévio é uma parcela rescisória, entende-se que o aviso prévio indenizado é possível, mas não trabalhado. Certo. A Juliana está perguntando, posso pedir demissão nas férias? Se ela pode pedir, pode. Vigora no Brasil o princípio da liberdade de trabalho, né? O aviso prévio, ele não é um pedido de autorização, não é eu falei isso de autorização porque certa vez eu ouvi uma pergunta de uma aluna que disse, professor, eu pedi demissão, dei aviso prévio ao meu patrão e ele disse que não aceitava não. Então, o aviso prévio, na verdade, é uma comunicação de um ato decorrente da vontade. Ele não é um pedido de autorização. Então, a qualquer momento é possível, sim, pedir demissão, senão a gente estaria... Na verdade, o direito de ir, vir, ficar, isso engloba a possibilidade de você ir para outra empresa, ser contratado em outro local, estaria comprometido. Esse direito constitucional de locomoção é garantido, né? Não tem problema nenhum. Isso. A Gleice, indenizar a estabilidade da suspensão ou redução em rescisão é inapropriado? Indenizar a estabilidade? Não, se você seguir o pagamento que a lei determina dos prazos, não. Pelo contrário, é apropriado. Agora, eu chamo a atenção para um detalhe. Como está falando muito aí em pagamento de indenização, estão esquecendo de pedido de demissão. O artigo 500 da CLT, ele estabelece que o pedido de demissão de empregado estável só tem validade se ele for homologado ou pelo sindicato, na falta do sindicato, ou recusa pelo órgão do Ministério antigo, o Ministério do Trabalho, né, da Economia, a fiscalização, ou pela Justiça do Trabalho. Então, tem muita gente que está empregado pede demissão, ou porque decidiu empreender, porque arrumou um emprego mais interessante, e ele está fazendo ali de próprio punho, e não sabe que pode sofrer uma multa, artigo 500 do CLT, pela fiscalização, ou se der a doida nesse empregado e ele for para a Justiça do Trabalho, ele mesmo consegue anular o pedido de demissão dele, porque foi feito sem uma formalidade legal. Certo? Então fica de olho nisso aí. Isso. Aqui tem uma pergunta também da Gleice, também da Mariana, sobre pós-suspensão, pós-redução, pós-lei aí 14.020, fazer redução de carga horária e salário. Se pode ser feito sem a homologação do sindicato. Né? Não. E aí a gente volta ao que a gente estava conversando, né? A gente até tem um artigo na CLT, o artigo 502, que permite, mediante acordo empregado-empregador, a redução de até 25% de jornada e de salário. Só que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição. Recepcionado é quando uma lei é anterior à Constituição de 88. Se ela fosse depois, eu diria que ela seria inconstitucional, certo? Então, é uma questão só de nomenclatura, praticamente são os mesmos efeitos. Só é possível hoje, a única hipótese, fora da MP 936, de reduzir salário e jornada com a participação do sindicato, e é por prazo determinado. E digo mais, viu, Vitor? É outro tema que ninguém nem comenta. Lá no artigo 611-A, salvo engano, parágrafo 2º ou 1º da CLT, que é a reforma trabalhista de 2017, então já está valendo faz 3 anos, que se o empregado reduzir jornada e salário de acordo com a convenção do empregador, né, de acordo com a convenção, durante o prazo de vigência da convenção, ele não pode ser colocado para fora sem justa causa. Tá? Então, 2 anos reduzindo jornada e salário, mas ele vai ter estabilidade de 2 anos. E aí? Então, sempre que existe essa redução de jornada e salário, há uma contraprestação para o empregado. A gente chama isso de cláusula compensatória. Porque se só a empresa ganhar, não é negociação, né, meu querido? É renúncia de direito. Negociação é quando ambas as partes concedem e perdem alguma coisa. A Regina está perguntando, o funcionário atestou Covid hoje. Ele já retornou, ele não teve redução e nem suspensão, e se ele pode ser demitido. E aí, deixa eu responder assim, Regina, as pessoas estão achando que o Covid na relação de trabalho é uma super doença. Ela tem que ser tratada diferente das demais. Sendo que, Regina, é uma doença como as outras. Se ele apresentou atestado de que está doente, que teve que ser afastado por uma quantidade determinada de dias, aí ele não pode ser demitido enquanto ele está
de atestado quando ele retornar. E aí sim, como você disse que ele não teve redução nem suspensão, não tem estabilidade nenhuma, aí sim pode haver a demissão sem problema. Gente, a gente já está aqui, falta 3 minutinhos para a nossa live, a gente vai encerrar aqui para poder agradecer o pessoal, que todo mundo, o pessoal que passou aqui, mais teve um pico aí de 100, aí caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, agradecer o pessoal que participou da nossa live hoje, agradecer o professor Humberto mais uma vez por ter aceitado o convite do Conselho Regional de Contabilidade, espero que ele deixe aí as portas escancaradas para as próximas vezes, que a gente o solicitar, né? Descobri que ele é quase um cearense, tem família aqui no Ceará, e que a irmã também tem vínculo aqui. Isso. Então é um cearense, então faz parte do conselho e não tem que negar convite mais não, tá certo? Quem sabe obrigado. A gente faz um grande evento presencial depois dessa pandemia aí pelo Pois está, né? Combinado, quando você estiver por aqui em Fortaleza, a gente vai fazer um evento pelo conselho e aí o conselho vai abrir as portas para você com certeza. Faça suas considerações, fala aí de novo do seu evento na próxima semana e agradecer aí a sua participação. Obrigado, professor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí do CRC do Ceará, que tem feito um trabalho espetacular em prol dos contadores. Agradecer seu convite também, Vitor, a sua intermediação sempre muito adequada. E convidar todos que nos veem aqui para me seguir lá no Instagram, quem não segue ainda, Humberto Lucena, está aí no seu canto superior esquerdo, e fazerem a inscrição gratuita, 0800, de graça, não paga nada e nem dói, na semana da prevenção trabalhista. 5 aulas comigo e com alguns outros professores convidados, que a gente vai falar de temas que você não estudou na sua faculdade, provavelmente não estudou na sua pós-graduação, mas que são de aplicabilidade prática. Começa segunda-feira e vai até sexta. Já temos aí mais de 1.400 inscritos. Não perca a sua vaga e se comprometa. Tem gente que acha que é gratuito, vou me inscrever e não vou ver. Gente, a aula vai ficar lá disponibilizada por um certo período de tempo só, algumas horas depois que a gente fizer a live, a aula, na verdade. E eu gostaria de contar com a presença de todos, vai ser muito bacana, tá bom? Valeu, muito obrigado. Um grande abraço para a turma do Ceará e do Brasil aí que tá no... Até meu cabeleireiro, Jocelyn, aqui, ó, que deixou o cabelinho na régua hoje, aqui para essa live, tá me acompanhando aí. Grande abraço, Jocelyn, e todos os nossos queridos alunos também. Tá bom. Então, gente, obrigado pela participação aí. Se inscreve, que aí, ó, o curso do professor aí não é coisa de chinês, não, viu? É coisa de primeira qualidade, não tem nada a ver com coisa de chinês, não. Viu? Não é falsificado, não. Conteúdo excelente, professor. Obrigado, muito top. A gente fica aí até a próxima vez. Tá bom? Abraço, gente, até mais. Até mais, boa noite, boa semana. Tchau.